Às vezes a gente acaba esquecendo que a nossa luta não é contra pessoas, né? Que nós não lutamos contra o outro que nos agride, o outro que quase causa a nossa morte, o outro que deseja o nosso mal. A luta não é contra eles. Eles não são os nossos inimigos. E eu vou falar pra você quem são os nossos inimigos nesse vídeo hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o escritor JP. E ontem aconteceu uma quase fatalidade. Eu estava na pista e estava dirigindo e eu estava perdido, estava tentando colocar o endereço. Percebe como eu comecei a narrar, eu já fiquei sem jeito, porque eu percebi que a culpa foi minha, certo? Mas tudo bem, vamos lá. Fui colocar o endereço do cliente no GPS. Só que eu não estava conseguindo achar o bendito do endereço do homem. E ao invés dele me mandar a localização, ele me mandou por escrito. Ótimo. Fui tentar entrar no Maps, colocar o endereço para acessar. Só que, tipo, eu faço aqui, tô dirigindo, tá vendo? Dirigindo, aí o celular ele fica nesse coisinha aqui, tá vendo? Que é um imã. Aí, beleza. Ficando nesse imã, inclusive ele tá no imã agora. Pera aí, deixa eu melhorar. Ficando nesse imã, eu consigo dirigir, olhar pra frente e tipo dar uma olhada de rabo de canto de zóio ali, apertar o botãozinho, o celular abre, aí aperta o microfoninho, fala o endereço e tipo sempre olhando pra frente. Ótimo. Só que eu tava errado, eu deveria ter estacionado, só que tava chovendo muito. E o acostamento onde eu tava era pequeno, era mais perigoso. Eu acredito que era mais perigoso eu ficar parado do que colocar o endereço, como eu já estava acostumado a fazer em tantas outras vezes. Aí beleza, tava lá, beleza, colocando o negócio, andando na minha faixa, belezinha. Não estava saindo da minha faixa, toda hora eu estava corrigindo a direção para ficar na minha faixa, exatamente. De repente, um caminhão entra na minha frente. O caminhão, ele jogou pra cima de mim. Ele jogou pra cima de mim. E na hora, eu senti tanto medo que a minha primeira reação foi xingar, foi, sabe, falar palavrão, e buzinar, e berrar, e acelerar o carro, e chegar do lado dele e olhar pra ele e falar: pelo amor de Deus, cara, o que você fez? Você quase me matou. E, mano, na hora que eu comecei a acelerar o carro, entrei do lado dele, eu pensei, mano, ele não deve ter me visto. Eu pensei o melhor. Eu pensei, não, ele não deve ser mal ao ponto de querer causar um acidente. Ele não me viu. Aí eu olhei na direção dele, dirigindo, e eu pedi para Deus dar clareza na vista dele, na visão dele, para que ele não cause um acidente e acabe tirando a vida de um pai de família, de uma família que depende exclusivamente desse pai de família. Ou que ele tire a vida de uma família, ou a vida de qualquer ser humano na face da terra, por causa de uma displicência, porque ele foi displicente, eu estava errado, e isso me ensinou uma lição. E o que eu quero trazer aqui, com esse vídeo, com esse relato? É que às vezes a gente está errado, a gente não está consciente do erro que estamos cometendo e precisa vir o outro para nos corrigir. Ele me deu uma puta de uma lição, e a sorte é que eu estava disposto a aprender. E se eu não estivesse? E se eu colocasse na minha cabeça que o errado foi exclusivamente ele e que ele merecia reconhecer e pedir perdão? Sabe, eu ia buzinar até ele abaixar o vidro, eu ia xingar ele, ia xingar a mãe dele, xingar todas as gerações da vida dele, eu ia tentar entrar com o carro na frente dele, fazer ele parar o caminhão e pra gente discutir embaixo de chuva, no acostamento, podendo matar um monte de gente. Só que não, eu estava alerta, eu estava consciente e eu estava com clareza na minha mente. E foi rápido, foi um segundo de descontrole. Mas às vezes eu penso que talvez em um segundo que eu me descontrolo, eu posso colocar minha vida em risco. A vida de outros em risco. Eu posso acabar arruinando alguma coisa que eu estou construindo por causa de um segundo de deslize e descontrole. Por exemplo, eu estou construindo uma casa
um segundo ou um detalhe de displicência, eu posso fazer a casa inteira cair. Eu trabalho com piscina, com aquecedor a gás. O forte do nosso serviço aqui é aquecedor a gás. Um momento de displicência, o técnico pode acabar fazendo com que o monóxido de carbono que sai do aquecedor a gás fique no ambiente do apartamento. E se o cliente estiver num banho mais longo, esse monóxido pode matar todo mundo que está dentro do apartamento, entende? Então, um segundo de displicência, um detalhe que você deixa passar. O diabo mora nos detalhes, de fato, mora nos detalhes sim, mas Deus também. Se você reparar, algumas coisas vêm para nos ensinar. O ocorrido de ontem foi livramento. Eu poderia estar morto agora, vocês poderiam não estar vendo esse vídeo. Só que eu estou aqui porque alguma coisa me guardou. E eu poderia criar um ódio mortal de caminhoneiro, porque não é a primeira vez que um caminhoneiro faz isso comigo. Não é a primeira vez que eu quase me acidento na pista. E não é a primeira vez que eu sou livrado. Então eu poderia cultivar um ódio dentro do meu coração. Mas eu escolhi perdoar. Eu escolhi reconhecer que isso veio para me ensinar. E eu escolhi enxergar que não é o outro o meu inimigo. São forças que trabalham ali no secreto. É subentendido. A gente não consegue ver com clareza. A gente precisa se distanciar do acontecimento, reviver ele na nossa mente, talvez até escrever sobre ele para poder entender que às vezes aquilo veio como uma lição. Só que a maioria das pessoas não tem esse tempo de refletir. Elas estão no automático o tempo todo. E eu espero que essa reflexão tenha tocado o coração de vocês. Deixa aquela curtida. Comenta alguma coisa aqui que você queira falar sobre o vídeo ou alguma dúvida que surgiu. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Se inscreve para você receber as notificações, tá? Tchau, tchau.